Esse é o diagrama, como eu tentei resolver o problema, né, desse projeto. Primeiramente, para a questão de organização, eu criei duas classes, uma classe para o elevador e outra classe para o residente. Sobre a classe de residente, cada um dos residentes do prédio, né, em questão que eu estou simulando, vai possuir como atributo um ID, um nome, um status. Sobre esse status, possa ser que o usuário esteja ocioso, ou seja, ele não está em nenhum elevador, também não está realizando nenhum pedido de chamada de elevador. E caso o status esteja tanto no elevador ou se ele está solicitando o elevador, então eu vou armazenar também a informação do andar de partida que ele se encontra e qual andar ele quer chegar, que é no caso o andar de chegada. Para o elevador, eu também vou monitorar alguns status dele. Ele pode estar ocioso, ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento. Se ele estiver em movimento, ele vai ter um monitoramento do andar atual que ele se encontra no prédio e também o andar que ele deve chegar, para a questão de controle. Nesse prédio eu vou ter vários residentes, então cada um vou ter uma lista de residentes, cada um residente, né, vai ser atribuído como objeto da classe residente, e aí em momentos aleatórios os residentes vão realizando chamados. Esses chamados vão sendo armazenados em uma lista compartilhada de todos os chamados possíveis que estão sendo realizados, e eu vou ter uma outra lista que ele vai apenas pegar a chamada mais atual. No caso a chamada atual não, eu errei aqui no diagrama, seria a chamada que está na frente da fila de espera. Ele pega essa chamada em ordem prioritária e manda para o elevador controlar o seu status. Então ele vai fazer o movimento de pegar o residente e deixar o residente no seu andar objetivado. Olhando sobre o funcionamento do projeto em si, né? Eu vou ter aqui uma visualização de chamados por andar. Então, aleatoriamente, alguns chamados vão acontecendo dos residentes do prédio. Eles vão estar no andar inicial e vão querer estudar no andar final. Aqui vai sendo adicionado itens à minha lista compartilhada. Então, sempre que um novo chamado chegar e não tiver sido processado ainda, ele vai sendo adicionado aqui ao final na lista e o consumo do processo atual do elevador vai acontecendo do item que está mais antigo aqui na ordem de espera, ou seja, quem está mais recente na ordem de prioridade. Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma entrega de Copélia, está indo pegar ela no andar 2 e está deixando no andar 4, né? Então vai deixar no andar 4. Agora vai pegar o Mário, que está no andar 4, e vai deixar ele no andar 1. O elevador vai ficar parado, vai deixar o usuário. Agora vai pegar a Daisy, que está no andar 4. Daisy vai entrar no elevador e ela vai se dirigir até o andar 2. O elevador vai parar, a Daisy vai desembarcar, vai pegar a Vazena e assim vai. Agora, tentando mostrar, né, mais do código do projeto, o código-fonte em si, ele vai ter dividido em três scripts principais, que vai definir a minha classe de residentes, a minha classe elevador e a main, que vai fazer todo o controle geral do sistema de elevador. Primeiramente, vamos olhar como é que está organizado, né, a classe de simulação de residentes. Ele tem um construtor, que ele vai pegar uma lista com todos os nomes de residentes para fazer uma simulação mais bonitinha na interface. A partir desses nomes, ele vai criar um dicionário, que vai ter todos aqueles atributos que eu destaquei no diagrama esquemático. Sobre os status, né? São três possíveis, o usuário pode estar ocioso, em espera ou no elevador. E aqui, continuando na minha classe, né, eu vou ter alguns métodos que eu vou conseguir fazer tanto o controle quanto a obtenção de alguns dados sobre os residentes. Por exemplo, esse método aqui, ele faz o chamado para algum residente aleatório. Então, ele vai fazer a escolha de algum residente que esteja com status de ocioso. Ele vai pegar a lista de residentes ociosos, vai escolher um deles aleatoriamente e vai colocar um em modo de chamado. Para isso, né, ele também vai escolher aleatoriamente um andar de partida e um andar de chegada. Ele vai escolher aleatoriamente dois números distintos, a partir de uma lista que eu tenho de andares. No caso, aqui tem máximos andares, então ele vai criar uma lista que vai de 1 até 5, considerando que a quantidade máxima de andares, parece no meu exemplo, vai ser 5. E aqui, né, ele vai configurar no dicionário o novo status para o meu residente, que ele vai estar em modo de espera, e também ele vai configurar os andares que o meu residente objetivo é chegar. A segunda classe que eu quero apresentar é justamente sobre o elevador. Ele vai seguir a mesma ideia, mudando o tipo de informação que eu vou ter como referencial em relação ao elevador, né? No caso, ele vai criar um dicionário que vai ter o status do elevador, que pode ser o elevador pode estar parado ou pode estar em movimento.
E ele também vai indicar o andar atual que o elevador se encontra e o andar de chegada. Aqui na minha classe movimento elevador, caso o elevador esteja em movimento, né, eu vou pegar as informações do andar atual que ele se encontra e do andar de chegada. Caso o andar atual seja igual ao andar de chegada, o elevador vai ficar parado, ele não vai ter nenhuma ação a tomar. Então eu vou atualizar o meu status para que ele esteja parado. Caso o andar atual esteja acima do andar de chegada, eu vou fazer o movimento de descida, o que significa decrementar o item na minha lista de andar atual, ele vai descer. Caso o andar atual esteja abaixo do meu andar de chegada, ele vai ter que subir, então eu vou incrementar um item na minha lista de andar atual. No caso aqui eu vou mostrar a função principal, para ficar mais fácil de entender, né, o que acontece nesse código. Vou começar aqui mostrando sobre as threads que são definidas, né, que no caso dessa aplicação vão ser 4. Uma é responsável por fazer a solicitação do elevador, que é um chamado de algum residente que esteja ocioso. Outro que vai simplesmente só atualizar a interface gráfica da minha aplicação, com os dados do que está acontecendo em tempo real. Uma outra thread que vai simplesmente processar chamados, ou seja, sempre que for possível, ele vai pegar o pedido na ordem de prioridade, né, para mandar comandos ao elevador. E a última thread vai simplesmente mover o elevador para deixar cada um dos residentes, na ordem que os chamados forem feitos, até os seus pontos de chegada. Na verdade, vai coletar no ponto de partida e deixar no ponto de chegada. Aqui, então, olhando mais para o código principal em si, eu vou começar aqui pelas definições. Aqui eu escolhi alguns nomes dos residentes, para mostrar na interface. Eu defini o andar inicial, a capacidade máxima de andares e a dimensão máxima da lista compartilhada. Eu escolhi deixar a máxima capacidade de andares vezes 2, sendo o tamanho dessa lista, por motivos arbitrários mesmo. Eu poderia configurar qualquer outro número aqui. Aqui eu vou iniciar algumas listas, ou vetores, se assim for. Uma que vai conter a quantidade de chamados por andar, no caso que eu vou armazenar esses dados de chamados por andar. A outra que vai ser voltada para ser uma lista compartilhada. E por fim, a última lista, que vai ter sempre apenas um único elemento, que é o processo de chamada atual, né, que vai regir o comportamento do elevador. Aqui eu vou iniciar, vou instanciar alguns objetos das minhas classes, para os residentes e para o elevador. Eu vou definir alguns semáforos de controle, que no caso da minha aplicação são 2. Um que vai ter a capacidade máxima de chamados, que vão ser permitidas, e outra que vai indicar se o elevador está operante com algum chamado ou não. A primeira função que eu defini, ele vai simplesmente solicitar um chamado para o elevador, ou seja, a partir da classe de residentes, ele vai iniciar um chamado. Ele vai consumir um espaço no meu semáforo, que vai ter o tamanho máximo da lista compartilhada, né? Feito o chamado, né, eu vou adicionar a minha lista compartilhada e eu vou dar um tempo de espera, que pode variar de 4 a 7 segundos, para ser realizado um chamado ou outro. Aqui nessa minha função processa chamado, eu vou simplesmente pegar um dos chamados que esteja na lista compartilhada para ir movimentar o meu elevador. Então, se a minha lista compartilhada tiver algum chamado ativo, eu vou simplesmente garantir que o elevador vai estar operante com a ajuda desse semáforo. E eu vou pegar um chamado atual, ou seja, que é o item que está mais tempo na lista, né? Ou que está na ordem de prioridade de espera. Eu vou remover da lista compartilhada e adicionar a minha lista de chamada atual. E vou dar um tempo de 1 em 1 segundo para ele sempre fazer essa verificação. Aqui nessa segunda função, eu vou ter o objetivo de mover o elevador. Então, eu vou ter uma estrutura aqui que vai se repetir sempre, e ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira delas vai ser buscar o residente onde ele está fazendo a solicitação, e depois, quando o residente entrar no elevador, levar ele até o local de chegada. Então, aqui dentro dessa estrutura, né, eu vou ter essa separação aqui, enquanto o elevador estiver indo buscar o usuário até o local que ele está fazendo o chamado, ele vai fazer essa execução aqui apenas de uma vez, e dizer que o elevador vai estar em movimento, e vai definir como sendo o andar de chegada para o elevador ir, como sendo o andar de partida do residente. Feito isso, ele vai movimentando o elevador, e quando o andar atual for igual ao andar de chegada, que é onde o residente se encontra, ele vai retornar isso aqui como 0. Ele retornando isso aqui como 0, eu posso iniciar a minha segunda verificação, que é considerando que o usuário entrou no elevador, e agora ele deve ir para o andar de chegada. Então, ele vai iniciar essa outra estrutura aqui, enquanto o elevador está levando o usuário até o seu destino. Ele vai definir isso aqui apenas uma vez, como novamente definir o status do elevador como em movimento, e levar o residente até o andar de chegada. Então, eu faço essa execução aqui apenas uma vez, e eu também preciso me preocupar em fazer um detalhe a mais, que é atualizar o status do residente, indicando que ele vai estar, aqui em Selecione Status, eu vou configurar como 2, ou seja, indicando que ele está dentro do elevador. Então, eu vou movimentar o elevador até que o usuário, até que o residente, ele chegue até o seu andar objetivado. E quando isso acontecer, né, o andar atual for igual ao andar de chegada, isso aqui vai retornar falso. Então eu volto novamente a executar o meu mecanismo de chamada, ou seja, ele vai tentar ir atrás de um outro residente,
E para que eu garanta, né, que ele vá atrás de um outro residente que está sendo chamado e não o mesmo do código, eu vou simplesmente fazer algumas outras atualizações. Como, por exemplo, para o meu residente, eu vou atualizar o status dele. Como ele já chegou, né, na data de chegada e nem está fazendo nenhuma espera, eu vou atualizar o status dele para que ele fique ocioso. E eu também vou configurar o andar inicial que ele está pedindo e o andar final como sendo 0. Outras coisas também que eu preciso me preocupar com as listas e com os semáforos é que agora eu vou liberar o espaço na minha chamada atual, vai estar vazio, para usar os meus semáforos. Ou seja, eu vou adicionar aqui um item à minha lista desse semáforo, eu vou liberar espaço, e ele vai ficar novamente operante. Então a thread que estava em espera lá em cima vai poder executar, o semáforo vai liberar para ele executar, porque o elevador vai estar novamente operante. E eu também vou adicionar uma capacidade a mais nos chamados, já que o usuário foi entregue e o chamado desse usuário, né, não está mais ocupando espaço na lista.